Olá, Tudo Cris. Boa bom? tarde, tudo bem? Ajustando o volume aqui. Acho que tá ok. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô, perfeito. Também, tô te ouvindo direitinho. Então tá bom, Cris, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Tá bom. Bom, pessoal, eu sou Cristina, sou psicóloga. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Já desde 2013 atendo consultório, né? Eu trabalho hoje basicamente online. Presencial eu trabalho em São José dos Campos, né? Mas hoje a maioria mesmo dos pacientes é atendimento online. E eu atendo, eu tenho feito muito post sobre transtorno alimentar. Muita gente me pergunta se eu só trabalho com isso, Ju. E, na Uhum. verdade, assim, a gente, quando olha para o transtorno alimentar, normalmente tem outros fatores, né? E a gente fala que os outros fatores, eles estão na frente ou atrás, né? Porque nem sempre é o transtorno alimentar que leva o paciente para a clínica, né? Então, eu atendo depressão, ansiedade, né? Atendo outros casos, transtornos de personalidade, trabalho com transtorno bipolar, né? O border, que muitas vezes precisa de um apoio, né? E, bom, de diversos mesmo, e a gente acaba olhando para o transtorno alimentar quando ele aparece. Mas muita gente tem me procurado já para olhar diretamente para o transtorno, né? E é isso. Certo, legal. Ô, Cris, então, né, obrigada por ter aceitado o meu convite para nós falarmos um pouco mais sobre compulsão alimentar. E assim, eu gostaria que você explicasse melhor, né? Porque algumas pacientes, às vezes, elas relatam que tem um comer descontrolado. Então, elas chegam e falam que tem uma compulsão alimentar por um doce ou por um certo alimento. Então, como que a pessoa sabe que ela realmente tem um transtorno alimentar? Então, olha, o transtorno, eu vou falar para vocês um pouco dos critérios. Antes de mais nada, te agradecer, né, Ju, pelo convite. Obrigada aí por me convidar para estar aqui com vocês. Falar sobre compulsão alimentar é uma coisa que me atrai muito, eu me identifico muito, porque eu já vivi isso também, né? E queria trazer os critérios, né? Como que a gente olha para os critérios do ponto de vista clínico, né? Porque a gente sempre parte daí, né? Mas a Hum, gente não fica exclusivamente nos critérios, eu vou explicar isso depois. Mas, assim, critérios que a gente usa para saber se a pessoa pode ser um caso de compulsão alimentar clínico, né? São aquelas pessoas que relatam muita falta de controle sobre o comportamento, né, alimentar. Elas se incomodam muito com essa falta de controle, e aí a gente vai olhar por duas vertentes, né? A falta de controle em iniciar a ingesta e a falta de controle em parar, né? São duas vertentes. Não necessariamente a falta de controle ela está só associada à quantidade, né? Então a gente vai investigar isso. A compulsão alimentar clínica, ela precisa se repetir semanalmente nos últimos 3 meses. Então, quando o paciente consegue trazer esse relato de sim, tenho essa frequência, né? E que é intenso, é incômodo, né? E que gera. E aí tem outros fatores que vêm junto, né? Então a gente vai avaliar como é que é a sensação de culpa desse paciente, né? Porque em geral ele se envolve nesse comportamento compulsivo, né? E ele se sente muito culpado, ele reclama, né, da falta de controle, como eu já falei, mas em geral, assim, o comportamento também é de um paciente que tende a comer escondido, né? Ele tem vergonha muitas vezes, até em função do tipo de alimento, né? A gente estava conversando sobre isso. Às vezes não tem uma seletividade para esse alimento, né? A pessoa pode comer carne congelada, ela pode o que tiver pela frente na hora da compulsão, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer discernimento, né? Então vai para a compulsão, independente do que seja o alimento que ela vai ingerir, né? É, vergonha e culpa, né? Como eu falei, uma uhum. tendência a comer muito rápido, então também esse critério a gente observa, né? O comer sozinho por vergonha. E deixa eu só ver se eu esqueci de algum critério. A quantidade, né? Então, assim, a quantidade de alimentação também é um fator que a gente observa. O paciente ele costuma relatar uma quantidade excessiva que gera até desconforto abdominal, né?
Então, a gente vai sempre fazer uma comparação do paciente com ele mesmo e do paciente com outros, né? Em geral, quem faz essa avaliação somos nós, diante do relato do paciente, da queixa gerida. Mas, assim, sempre olhando para uma quantidade exagerada, se consideradas outras pessoas em situações similares, né? Então, por que é legal falar disso? Porque, por exemplo, um paciente que fala, eu sou compulsivo, fui num casamento e não consegui parar. Então, quando a gente usa esse critério de olhar comparando com outras pessoas em situações similares, de repente o relato que ele vai trazer é exatamente de um reforço social, de um comer estimulado pelo ambiente, né? Um descontrole que às vezes foi coisa de momento, né? Que acontece quando, talvez num final de semana, que a gente está numa festa em família, né? E a gente tem, às vezes, aquele comer exagerado, né? Que não chega a ser uma compulsão. E aí a gente precisa diferenciar isso, né, para o paciente, porque os termos, né, da psicologia, da psiquiatria e da nutrição também, né, eles começaram a entrar no senso comum e todo mundo usa esses termos para tudo, né? Então não é tudo que a gente trata como compulsão, né? Às vezes tem sim um comer emocional, né, tem um comer transtornado, a gente vai olhar, né, por outras vertentes, mas não necessariamente é a compulsão, às vezes é episódico, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar, né? E aí, se a pessoa não apresenta, né, no caso, todos esses critérios, como que a psicóloga lida com o relato, né, da compulsão do paciente? Então, a gente vai olhar para o relato de desconforto dele com relação ao controle, né? São pacientes que tendem a buscar um controle muito forte em torno do alimento, em torno da ingestão, né, da quantidade. Tem também uma necessidade de um controle sobre forma física, corpo, peso, né? Então, são coisas que a gente vai observar e o nosso foco vai ser sempre o quê? O sofrimento do paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que na minha anamnese não fecha critério para transtorno alimentar clínico, aí uma coisa que eu esqueci de falar, porque se fecha critério para o transtorno alimentar clínico, né, todos esses critérios que eu relatei anteriormente, às vezes eu preciso trabalhar em parceria, né, com o nutricionista e com o psiquiatra, né? Então, na psicologia, a gente vai para os transtornos alimentares, porque a compulsão alimentar ela é um dos transtornos, né? A gente vai precisar realmente de um apoio, né, de alguém que venha ajudar a regular, né, a química que pode estar levando o paciente a esse comportamento. Uma coisa que eu não falei, Ju, queria só voltar na tua primeira pergunta, né? Falando dos critérios. A gente tem a compulsão alimentar, com esses critérios que eu já relatei, né? E alguns pacientes, às vezes, relatam... como é que eu vou falar? Comportamentos purgatórios, que a gente chama, né? Eles falam, assim, de uma intenção de se livrar daquilo, se livrar daquele excesso de comida ingerida. E o que ele faz, né? A gente pensa, é aquele paciente que faz o vômito. E, na verdade, comportamentos purgatórios não são só, não é só o vômito, né? A gente tem aí o uso de laxante. O que é bem prejudicial, né? Falando para o intestino, para a microbiota intestinal, né? Isso acaba com a microbiota da pessoa, né? Então, é importante ter essa consciência também, né? Que não é só questão de eliminar o que está ali dentro de você. Você também tá deixando sua flora intestinal, vamos dizer assim, tá destruindo a sua flora intestinal, né? Porque você tá eliminando tudo ali, o que tá dentro ali do seu intestino sem ser absorvido completamente, né? Uhum. Então você tem esse prejuízo, né? No caso do vômito, a gente sempre conversa com o paciente que assim, é um comportamento equivocado, porque se ele é induzido, eu não estou falando aqui daquele vômito, comi demais, estou me sentindo mal, e aí o estômago não dá conta, o corpo expele aquilo, né? Estou falando de realmente vômito autoinduzido, né? Porque às vezes o paciente tem essa ilusão de que ele vai realmente se livrar de
tudo aquilo que consumiu e que não vai ter nenhum efeito para o corpo. E o que ele faz? Ele traz, né, para o trato gastrointestinal dele todo aquele ácido, né, que o estômago está preparado para lidar, né? Exatamente. E assim, para voltar, uma coisa é você ter esse incômodo, esse comportamento uma vez, outra coisa é a pessoa estabelecer isso como um comportamento repetitivo. A gente pega muitas vezes até casos de pacientes com prejuízos na parte odontológica, né? Os dentes não dão conta, né, desse ácido todo voltando. Então, são coisas que a gente às vezes precisa explicar para o paciente, né? Mas assim, os comportamentos bulímicos, os comportamentos purgativos são bulímicos, né? São indicadores de bulimia. E além dos laxantes, dos diuréticos, a gente tem pacientes que, com intenção de compensação, também exageram de atividade física, né? E aí tem gente que fala, mas eu não posso, assim, eu fiz um pouquinho, comi um pouquinho mais, então eu vou compensar com a atividade. Depende da intenção, depende da frequência, né? E depende se isso já é uma prática para você, né? Porque a gente vê pessoas indo à exaustão na prática de atividades como forma de compensar. Isso é um indicador de comportamento bulímico, né? Bom, e aí a gente está falando... Desculpa, Ju, falhou. Não, indo 3 a 4 vezes na academia, né? E a pessoa acha que tá ali, vamos dizer assim, na verdade ela tá entrando num estresse, né? Tá colocando o corpo dela em um estresse também, né? E que é prejudicial para ela. Ó, continuando aqui a falar, né? Você tinha perguntado como é que a gente olha para esse paciente que não fecha critério, né? Às vezes a gente vai lidar com questões de autoimagem também, né? Então, muitas vezes o paciente chega com uma tendência a se avaliar só... Como é que eu vou... Deixa eu exemplificar para vocês. Assim, uma pessoa que não tem um transtorno alimentar, que não vive compulsão, né, não tem questões aí com peso, se ela vai falar dela mesma, se ela vai pensar qual valor ela tem, ela pensa nela, né, relacionado a vários setores da vida dela, né? Como é que eu sou como mãe, como é que eu sou como profissional, como é que eu sou como esposa. Uma pessoa que tem a compulsão alimentar, ela tem uma tendência a só se avaliar baseado nos critérios de peso, de forma física, de controle sobre o que conseguiu comer, né? Então, aquela pessoa que tende a se criticar muito porque comeu além do que tinha pensado em fazer, sabe? Então, são coisas que a gente vai ter que trabalhar com ela em consultório para que ela consiga mudar um pouco como é que eu vou falar? Essa tendência dela a esse auto-julgamento, né? De se ver por outros fatores além do peso, forma física e alimentação, sabe? Porque isso é muito rígido para essas pessoas. Sim. E na verdade, a pessoa tem um foco em alguma coisa, né, Cris? Ela foca somente no corpo, ou então no peso ali da balança. E acho que, assim, quando a gente vê que se encontra assim, nesse estado, é importante a gente parar para pensar exatamente nisso, em outras coisas. Como você relatou, né? Quanto ela é boa em fazer outras coisas e que aquilo não é a única coisa da vida dela, né? O alimento não tem que ser o único foco da vida dela. Acordar pensando em comida e passar o dia inteiro pensando em comida, em estratégias que vai fazer, em ir na academia mais vezes porque comeu demais, né? É tirar um pouco o foco. Tá ali. Acho que deu um delay, Ju, mas pode falar, tô te ouvindo já. Voltou normal. Não, pode falar que eu já tinha terminado já. E essa questão aí, né, de ajudar a pessoa a deixar de ser refém, exatamente o que a gente está falando aqui, né? Deixar de ser refém de tudo que está nesse ambiente que diz respeito à comida, forma física e imagem, né? A Cíntia, já aproveitando aqui para o que nós íamos falar, ela falou que o que levou ela a ter uma compulsão foi
um episódio familiar, né, que não saiu da cabeça. Ah, E ela legal. pergunta como se livrar desse estresse, né, e não voltar à compulsão, que no caso é o que a gente ia, tá relacionado ao que a gente ia falar também, como que a pessoa pode fazer para lidar com a compulsão, né? Então, olha, em geral, o que acontece? A pessoa, ela começa a focar, né, na estratégia do comer para lidar com qualquer incômodo emocional. No caso de um trauma, de um estresse como esse que ela está comentando, né, provavelmente tem aí uma emoção muito intensa, muito dolorosa, né, e que para lidar com isso a gente acabou usando uma estratégia que o nosso cérebro já conhecia, né, e que ele julgou que era uma estratégia que ia anestesiar. Então, o que acontece, né? Eu falo muito isso também quando eu falo do comer emocional, porque essas coisas, elas meio que andam juntas, né? Na hora que eu vou olhar para a compulsão, eu preciso ajudar a pessoa a entender, assim, o que acontece nos episódios de compulsão que eu tenho, né? Então, ela já conseguiu identificar, vou até usar esse exemplo, assim, se você me permite, ela já conseguiu identificar um gatilho, né? Então, assim, um episódio, uma coisa muito traumática que me levou a isso. Então, a gente tem que olhar, assim, o que está acontecendo ali naquele período em que a gente teve a compulsão. Eu sempre peço para olhar, assim, a primeira compulsão, o primeiro episódio de compulsão, para a gente ter certeza de que a gente vai achar o gatilho, porque muitas vezes um episódio, pela forma como eu escolho me comportar após o episódio, eu gero outros episódios de compulsão. E aí fica confuso eu achar o gatilho. Vou explicar melhor isso depois. Mas então, assim, olhar para a situação, primeiro episódio, pensar o que estava acontecendo na minha vida ali, o que estava doendo, meu sistema emocional estava pedindo e que eu não dei conta de fazer. Sabe? Então, às vezes, a gente vai precisar ter esse olhar para conhecer o que faz gatilho em mim. Então, se assim, ter dificuldade de lidar com coisas que mexeram comigo é um gatilho, o que acontece nessa hora? O alimento, ele traz esse prazer, ele traz essa sensação de relaxamento, né? A gente sempre tem que olhar para 3 vertentes no mínimo, né? O que é o gatilho? Qual foi o meu comportamento, dado esse gatilho, para conseguir o quê? Né? O que eu estava buscando de recompensa? Então, assim, se eu tive um evento, um episódio muito traumático, eu estava buscando provavelmente esquecer isso, buscando um alívio, né? Então, tem uma recompensa que eu estou atrás. E aqui no meio, o que acontece em geral? Assim, no gatilho eu não tomo ação, eu não tenho ação. O gatilho é a vida, né? As coisas acontecem, a gente não pode evitar, né? Muitas vezes. A gente vai ter que lidar com as coisas que se apresentam para a gente. A recompensa, muitas vezes, está muito relacionada a isso e faz sentido. Se eu vivo uma situação traumática, faz sentido que eu queira, né? De repente, esquecer um pouco daquilo, porque tem muitas situações que a gente não tem o que fazer, se confortar, acho que é a melhor palavra. E aí eu boto um comportamento, que é um comportamento que às vezes eu adquiro por hábito, né? Que ele vem, ele ajuda momentaneamente, assim, de imediato vem uma sensação de conforto. E aí, cada vez que eu faço isso, eu reforço ainda mais para o meu cérebro. Olha, deu certo, na próxima vez é isso aí que vai vir. E como ela falou, toda vez que lembra, vem de novo, né? Isso até, assim, na terapia cognitivo-comportamental, a gente lida muito com isso, que é o fato de que muitas vezes as situações não são que disparam emoções na gente, nem comportamentos, mas a nossa interpretação dela, o que a gente julga da situação, né? Então, se eu passo uma situação traumática, toda vez que eu trago de volta a memória, às vezes eu trago querendo, às vezes ela vem, invade, né, o pensamento, mas cada vez que vem a sensação é a mesma. Quem já não viveu isso, né? Tanto para o bom quanto para o negativo, né? Assim, se eu lembro de uma memória feliz, eu vivo aquilo de novo, aquela alegria de novo, né? E se eu lembro de alguma coisa traumática, eu vou sofrer de novo, né? Como se eu estivesse passando aquilo na situação. Então, a gente começar a enxergar esse trio, sabe? Assim, o gatilho, e aí quando eu trago a memória, vira gatilho de novo, né?
Então, de novo, veio esse gatilho. Não é a situação real. Meu cérebro não identifica muito bem, né, o que é real, o que é imaginado. Então, se veio a imaginação, se veio o pensamento, ele vai disparar todo esse processo no meu corpo. E como ele já reconhece o comportamento alimentar como uma forma de aliviar, ele vai me estimular a isso aí, ele vai pedir isso, né? Então, a gente precisa se conhecer, né? E aí uma coisa que a gente faz muito na terapia é um trabalho de identificar o que acontece com a gente, se conhecer para a gente poder começar a traçar outras estratégias. O que eu vou experimentar além do comportamento alimentar? Só que aí o que o paciente aprende é que ele precisa tomar algumas ações antes dele perder a condição de usar o raciocínio dele, né? A gente fala da mente emocional e da mente racional. A minha mente emocional, muitas vezes, é o que vem ali com uma série de estímulos para que eu entre em compulsão, né? É o eu mereço, é o, poxa, depois de um dia desse, só um chocolate mesmo. E aí, isso são só exemplos, até bobos, né? Mas, assim, de coisas que passam na nossa cabeça que meio que se tornam permissivas para a gente. Mas a mente racional, ela precisa ser abastecida, né? Para que elas possam conversar. E o que acontece normalmente é que assim, a gente tem um episódio de compulsão, a gente não para pensar sobre aquilo, a gente não para analisar o que aconteceu. E aí, quando acontecer de novo, aí eu trago à memória uma determinada situação, aí eu vou viver tudo de novo, porque é só a minha mente emocional que está ali, né? Está navegando nessa situação. Sim. Mas quando eu começo a analisar e pensar em coisas que eu possa fazer, traçar estratégias, de repente ter ali né, os meus pacientes, eles têm seus cadernos de terapia, que a gente fala, onde ele constrói as estratégias dele, as ferramentas, que no momento que ele percebe que um gatilho está vindo, ele vai consultar lá, opa, eu botei aqui como opção dar uma caminhada, andar de bicicleta, ligar para minha mãe, conversar com a minha amiga, opa, qual que eu vou escolher, né? Mas o comer fica lá, o comer é a última, porque o comer, dependendo da situação, ele vai aliviar o emocional. Ele não sai dessa lista, né? Mas aí eu tenho uma opção, né, num ranking, ele está lá no final, eu tenho várias que vêm primeiro, que eu identifiquei como funcionais para mim, que também me ajudam a relaxar. Então, assim, também ter isso muito claro, né? Porque aí nessa hora o teu racional vai falar, lembra que tem aquele monte de opções que você se definiu? Então hoje você vai escolher outra, né? E a gente começar a trabalhar esse discurso interno também, sabe? Uma dica que eu dou para as minhas pacientes é isso, porque você vê que às vezes também elas relatam muitas vezes esse tipo de comportamento à noite. E à noite é aquele período que acontece o quê? Tá cansado, aconteceu alguma coisa no dia que não te agradou, você às vezes não se alimentou direito, tem muitas pessoas que restringem, né? E aí o que acontece? Energeticamente falando, o corpo não tá equilibrado, né? Não vai. Na quantidade de calorias que precisa. Então chega à noite, ele vai pedir para repor, né, aquelas calorias que a pessoa não consumiu durante o dia. E aí ela vai escolher um alimento que é confortante, né? Vamos dizer, aquele alimento que conforta, que não é saudável, né? Que vai ser, é a questão do merecimento, né? Hoje eu tive um dia assim, então eu mereço comer isso, né? Mas a questão também será que eu não mereço colocar algo saudável no meu corpo? Né? Será que não é mais nutritivo eu colocar algo que vai fazer bem para a minha saúde, né? Que vai me nutrir e além de tirar essa ansiedade, vai ter nutrientes para deixar o meu corpo melhor e também até não ter esse estresse, né? Porque quanto mais calórico o alimento e mais açúcar tiver, mais ansiedade a pessoa com mais ansiedade a pessoa vai ficar, né? Sim. Então é isso que eu tento passar para elas terem consciência disso, né? Que tem que se alimentar primeiro na opção saudável. Eu preciso comer algo, eu tô com fome. Então, o que eu tenho de saudável aqui? Lógico que é, como você falou, é um gatilho. Muitas vezes não pensa. Mas questão de organização e planejamento são importantes. Porque se você não tiver aquele docinho ou não tiver aquelas coisas que são tão calóricas e pouco nutritivas na sua casa, você vai pensar.
para ir atrás de algo, né? Com certeza. Então, essa dica que eu dou, eu sempre falo, olha, pense bem quando você for no supermercado, o que você vai levar para dentro da sua casa? O que você vai deixar entrar dentro da sua casa? Isso vai ser bom para você? Depois que tá lá, né? Depois que tá lá. Você vai ter controle? Porque se você não tiver controle em relação a isso, não leve para casa. Né? Porque falar, eu vou comprar só para ter, mas não tem necessidade, né? Se você sabe que você não vai conseguir ter o controle, não tem necessidade de você comprar aquilo. Quando você tiver vontade, vamos dizer assim, porque se restringir demais também leva a transtornos alimentares, né, Cris? Não sei como os seus pacientes relatam, qual a experiência, né? Mas o que eu tenho, assim, de experiência de consultório é que a restrição, ela acaba levando a alguns transtornos alimentares, até porque a pessoa se priva demais, né, de algo que ela gosta, o que ela quer. E quando ela tem a oportunidade de comer, aí ela acaba exagerando, né? Acaba não conseguindo, né, Ter sustentar. o controle, O que eu tenho tido, assim, de experiências, né? E aí, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, mas o que eu percebo, assim, porque eu também faço, eu peço muito para muitos pacientes que façam o diário alimentar, porque eu preciso ajudá-los a entender, né, que é uma coisa até que eu não falei ainda, que assim, esse gatilho, ele é emocional ou ele é um gatilho nutricional? Porque eu já tive situações, não várias, não uma só, do paciente me relatar assim, o dia em que a compulsão iniciou foi o dia em que ele teve uma alimentação completamente irregular. Né? Então, assim, uma alimentação sem proteína, uma alimentação, de repente, só baseada ali no sanduichinho, que era o que dava tempo, o pãozinho com uma... E aí a gente começa a ver que, repetidamente, quando ele faz isso, ele entra em compulsão. Então, eu tenho uma clareza de dizer para ele, opa, você está tendo aqui compulsões estimuladas por falta de nutriente, porque pãozinho Sim. um dia, pãozinho no outro, em todas as refeições, você não está tendo, né? Você não está colocando os nutrientes necessários. Eu não entro em detalhes, porque não é minha área, mas já ligo o alerta para esse paciente, né? Então, porque muitas vezes a gente fica só atrás do emocional, e aí o paciente fala, mas não aconteceu nada, não aconteceu nada. Então eu me vi, assim, com necessidade de entender o que estava por trás dessa alimentação, para que eu pudesse alertá-lo. Não é que não aconteceu nada, né? Não precisa ter um episódio, né, que mexa emocionalmente. Às vezes eu tenho um outro gatilho. E o que é interessante que eu percebo também, Ju, não sei se eu estou fugindo da pergunta, se eu fugisse puxando Tá. mas eu percebo também, assim, o paciente às vezes entra em compulsão por um episódio que mexe com o emocional dele. E aí ele tenta se punir, né? E isso também repetidamente acontece, né? Do paciente me relatar. Aí, o que eu fiz? Eu escolhi que eu tive uma compulsão ali depois do meu café da manhã, aí eu não almocei, para compensar. E aí de noite eu falei, não, até tô com fome. No almoço acaba não tendo fome mesmo. Aí de noite já tem fome. Não, mas como eu pequei de manhã, então eu vou ficar sem comer. E aí o paciente ele não está preparado para fazer um período de jejum, porque ele não comeu nada que sustente um jejum, não estava né? bem Um jejum alimentado. inteiro. Não estava alimentado. E aí ele dispara um processo de várias compulsões seguidas, né? E aí no dia seguinte ele acorda e tem outra, né? E aí a gente consegue assim, mostrar para o paciente que algumas decisões e alguns comportamentos dele levam à compulsão também, porque se eu tive um comportamento compulsivo, comi, estou ali me culpando, né? Assim, acho que exagerei, estou me sentindo desconfortável. Vai chegar o meu momento de almoço, eu posso até não estar com fome, mas então eu vou escolher alguma coisa mais nutritiva e não vou pular essa refeição, porque aí eu tento regularizar, né, a situação. E em geral o que os pacientes fazem não é isso. Né? Eles vão com essa ideia de se punir, né? Já que eu fiz bobagem, então agora eu vou compensar. Então, essa ideia compensatória, punitiva, isso a gente precisa confrontar na clínica também. Porque Isso é gatilho de dias. Exatamente, é o que faz gerar outros episódios, né? Porque aí faz um jejum que não foi acompanhado, né? E não teve uma alimentação correta. E quando volta nesse jejum, aí a pessoa já volta e não faz uma escolha boa, né, nutritivamente falando, o que é prejudicial, né,
para a pessoa. Não Sim. só para a questão, vamos dizer assim, psicológica, como nutricionalmente falando, porque vai se tornando episódios repetitivos, porque o corpo está pedindo nutrientes e ela está buscando os nutrientes nos lugares errados, porque esses alimentos que são muito calóricos, têm muita gordura, açúcar, eles não são como eu posso dizer? São calorias vazias, né, que a gente Ah, fala. sim. Uhum. São calorias vazias que, na verdade, elas só nutrem a pessoa caloricamente, mas no sentido de ter uma vitamina, uma fibra, alguma coisa ali que vai ajudar no, na alimentação da pessoa, até mesmo não ter sensação de saciedade, né? A questão que você falou de comer só o pãozinho ali, comer o carboidrato, e não combinar, né? Que eu sempre falo das combinações. Quando você for fazer um lanche, uma refeição, você tem que ter ali sempre a sua porção de proteína, gordura boa, né? E o Uhum. carboidrato, para você ter essa sensação de saciedade. Para passar 1 ou 2 horas, você não tá com aquele buraco, né? Sentindo aquela fome. Então, é uma orientação, né? Muito boa, porque isso, quando o paciente come bem e faz essas combinações, aí ele consegue controlar mais a fome, né? Não sentir esse vazio que muitas pessoas relatam, né? Que comem e ficam com um vazio no estômago. Fala, mas eu como e eu já tenho fome. Mas aí eu falo, mas o que é que você está comendo? Vamos analisar como que está a sua alimentação. Você está fazendo as combinações certas, Uhum. né? Para não ter não acontecer isso e ela acabar repetindo esses episódios de compulsão, né? Que é comer descontroladamente e continuar com fome. Não, e é complicado porque às vezes a pessoa não enxerga que ela está estimulando um segundo episódio, né? Mais uma vez a gente está falando aí de autoconhecimento, né? Do ponto de vista É, alimentar, do ponto de vista emocional, né? Você estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Tem uma habilidade que é muito importante de desenvolver no paciente compulsivo, e na verdade, assim, eu uso também para pacientes obesos, né? Pacientes diabéticos, que é a habilidade de comer com atenção, né? E hoje a gente vem falando muito disso, né? Tanto na nutrição quanto na psicologia. É a capacidade de comer com atenção plena, né? E às vezes a gente faz atividade, consultório, né? O paciente leva alguma coisa para comer para a gente poder fazer na prática, para ele ver o que é, né? Porque o comer com atenção plena, eu sempre falo para eles que na dúvida ele se pergunte qual sentido que eu não usei ainda, né? É comer com todos os sentidos. Então eu vou sentir o cheiro da comida, eu vou sentir a textura, né? Tô lá usando meu tato, né? A comida está na minha boca, sempre pedaços muito pequenos, né? Para que a gente possa esticar esse prazer, saborear. Então, assim, o paciente ele também precisa desenvolver essa habilidade de comer com atenção, né? Desligar qualquer coisa, né? Então, imagina, eu tenho que comer com todos os sentidos. Onde que vai ficar a visão? Na comida, nesse exercício, né? uhum. Eu não vou deixar minha visão no celular, não vou deixar minha visão na TV, eu vou deixar minha visão na comida. Onde está o meu tato? Na comida, né? Então, eu vou perceber ali, né, meu tato segurando o garfo. Se for alguma coisa que eu coma com a mão, estou comendo um pedaço de chocolate, uma uva passa, uma uva, né? Qualquer coisa que seja com a mão, estou sentindo a textura na minha mão, né? Então, assim, como é que eu vou ativar a minha audição, Cristina? Eu estou comendo, vou prestar atenção no som, né? Eu estou ali, estou Então, né? mastigando, né? Não estou mastigando, estou só deixando derreter o chocolate na boca. Tem algum som nessa hora? Então, essa atenção, né? Como que eu coloco agora o meu olfato, né? Em que posição da minha língua eu estou sentindo o sabor dessa comida? Então, assim, é um treino muito importante porque vai fazer com que a pessoa consiga se focar naquilo que está fazendo, né? Que é o treino de comer com atenção plena. E a gente fala que um outro que vem junto, né, ali de braço dado, que é o de mindfulness, que é ela conseguir estar presente na situação, qualquer que seja. Então, eu vou escovar meu dente, eu vou botar o meu pensamento no que eu estou fazendo, eu vou lavar uma louça, eu vou botar o meu pensamento na louça, sabe? Assim, é um treino nas pequenas coisas, né, porque também vai ajudar muito o paciente compulsivo, porque o paciente que vocês ou a voz estava indo?
Não, tava vindo aqui. Ah, então tá. Para mim, piscou e voltou. Então, o paciente ele se beneficia muito de desenvolver essas habilidades, né? Então, tem algumas habilidades que a gente ajuda a desenvolver porque ele consegue aplicar, né? Eu estou lá abastecendo a mente racional dele, né? Opa, estou entrando em compulsão, estou pegando lá a minha barra de 250 gramas de chocolate. Vamos usar o comer com atenção plena. Eu arranco um quadradinho daquilo ali, guardo o resto, e eu vou comer aquele quadradinho em 15 minutos, né? Estou aqui brincando, né, com a questão do tempo, a gente não vai medir tempo, mas assim, às vezes eu até provoco, né, que o paciente pense, quanto tempo você levaria para comer isso tudo? Então leva o mesmo tempo para comer esse pedaço. Né? Então saboreia, pega ali, morde esse chocolate do tamanho de um grão de arroz. Olha só, gente. Experimentem, quem está assistindo aqui, experimenta fazer isso. Pega alguma coisa que goste, tira um pedacinho minúsculo, começa a saborear aquilo, não engole, não mastiga, primeiro testa, cheira, usa todos os sentidos, né? E depois faz disso um treino diário, né? Sempre escolher alguma coisa em que você possa treinar isso, daí você evolui para botar esse treino na tua refeição, né? Que eu falo, na refeição vai ser como? Não vou comer grão por grão de arroz, né? Eu vou botar uma garfada pequena, de reduzida quantidade, vou comer os alimentos separadamente. Então, são habilidades que a gente vai desenvolvendo que vão ajudar a gente a raciocinar na hora da compulsão também, né? Eu tenho essa estratégia desenvolvida, vou testar, né? Uhum. Isso que você falou, Cris, é muito interessante, porque uma das estratégias que eu ensino, né, às minhas pacientes é a questão de estar presente na hora da alimentação, né? De estar fazendo as coisas. E respirar, né? Respirar durante as Excelente, Ju. mastigações, as refeições. Falo, presta atenção no que você está comendo, porque a questão de saciedade também, ela se dá mais ao tempo que você come do que a quantidade do que você come. Então, se você demorar mais para comer aquela comida, mastigar com atenção, a sensação de saciedade ela vai vir mais rápido. Porque o cérebro leva de 20 a 30 minutos para receber esse sinal que ele está satisfeito. Aí eu pergunto, quanto será que você não consegue comer nesses 20 a 30 minutos? Pensa, é muita coisa que dá para comer em 20, 30 minutos, porque geralmente nós estamos sempre com muita pressa e acabamos comendo o quê? Muito rápido. Tem pessoas que não fazem a refeição nem em 5 minutos. Nossa, E imagina. aí eu foco bastante nisso e eu falo, olha, faça esse exercício. Mastigue e solte os garfos. Mastigue, respire durante as mastigadas, para você sentir, apreciar esse alimento. E aí eu falo também nas refeições livres, né? Essa questão que você falou de colocar um pedacinho e ficar ali, apreciar o gosto, o sabor, porque também o segundo pedaço, o gosto vai ser o mesmo, né? O segundo pedaço, o gosto vai ser o mesmo. Então, aproveite, pegue uma quantidade menor, não precisa deixar de comer, né? Não tem que se restringir. Mas pega uma quantidade menor e é o que você falou, quanto tempo você gastaria para comer isso tudo? Esse tempo que você gastaria, coma esse pedaço pequeno e aprecie o gosto do alimento, né? Eu acho que é essa questão, questão de estar presente, né? Para ter mais controle do que está fazendo, respirar, estar presente no momento e desfrutar daquela refeição, porque o alimento é algo que ele é benéfico para você. Ele não tá ali para ser prejudicial. Por isso, é difícil até porque as pessoas começam a fazer dieta e falam, nossa, poxa, eu tenho que comer isso. Ah, tem que comer isso porque eu quero emagrecer. A pessoa acaba comendo com raiva, né? Ela fica com raiva de comer, nossa, mas vou ter que comer isso para emagrecer. Então, eu acho que quanto nutricionista, né, na minha parte, mostrar para a pessoa que ela tem opções de comer coisas que ela gosta, que ela não precisa exatamente seguir aquilo à risca, mas pensar numa escolha saudável, deixa a pessoa livre, né, para não sentir essa raiva na hora de comer. Porque tem pessoas que só de pensar em fazer dieta já ficam estressadas, né? Então, acho que eu tento usar essa estratégia. Já libera o cortisol, que já é um fator que atrapalha o emagrecimento. Aí já vai.
Cris, cortou aqui para mim. Cortou aqui. Eu vou tendo. Isso. Né? Que a gente tava, nós estávamos, agora sim, nós estávamos falando do cortisol, né? O hormônio do estresse. Está piscando. Agora Bom, voltou. tô aqui. Não fiz nada, não mexi em nada. A Rosária, ela entrou agora, ela perguntou do exercício, né? Você, no caso, você já falou, né? Sobre fazer outras escolhas, né? Então, tem algumas dicas, né, que são legais, são coisas assim, que quando a gente fala de compulsão, pessoal, a gente não pode ter ilusão que eu vou assistir hoje aqui e amanhã eu não tenho mais, né? Todas as questões envolvidas aí na compulsão são, dependem de como que a gente vai se adequar, né, às dicas. Então, o que eu vou falar com vocês um pouco do que eu trabalho em consultório, né? Então, eu vou trabalhar com o autoconhecimento desse paciente. O que está por trás desse autoconhecimento? Ele entender o que faz com que ele tenha gatilhos para iniciar a compulsão, né? Vamos trabalhar desenvolvendo novas estratégias, porque quando eu adoto a compulsão alimentar como uma estratégia emocional, eu estou informando para o meu sistema que aquilo funciona e, ao mesmo tempo, eu estou me privando de testar outras opções, né? Então, imagina que eu tive uma briga no meu trabalho, era alguma situação que, de repente, eu precisava ser mais assertivo, eu precisava conseguir negociar, eu não consegui, e saí dali muito irritado, fui para casa e, no meio do caminho, tive uma compulsão, né? Parei num mercado, ou entrei num restaurante e fiz alguma coisa aí que eu classifiquei como uma compulsão alimentar. O que essa compulsão me privou, né? De repente parar e me analisar e pensar o que naquela situação da briga do trabalho eu queria ter feito, não fiz, ou eu precisava ter feito, não fiz, e que me gerou toda essa sobrecarga emocional. Porque pode ser que ali eu identificasse que eu precisava definir uma linha de argumentação diferente com aquela pessoa, né? Mas aí eu fui depois botei em outro lugar que não resolve o meu problema. Provavelmente isso vai ser gatilho de novo em algum momento. Eu vou chegar, vou encontrar aquela pessoa, a discussão vai voltar, eu vou me irritar de novo e vira um ciclo, né? Então, quando eu me conheço, eu começo a entender o que faz o meu ciclo disparar, né? E aí eu preciso quebrar os elos, né? Quais são os elos que estão envolvidos nesse ciclo aí? O que mais que tem envolvido? Que eu preciso, né, pensar em formas de fazer diferente. Então, isso são coisas importantes, né? A gente falou aqui de respirar antes de comer. Isso é um treino que você tem que fazer sempre, para que quando você precise, você já esteja com isso, né, no teu hábito. Então, quem está chegando agora, no meu canal tem um vídeo que fala de respiração diafragmática. Eu vou repostar hoje no Stories, que é uma respiração que ajuda, né, para que você se centre, né? Aquela hora que você senta para comer e está vendo ali que o pensamento está na reunião, está lembrando da briga, está olhando a televisão, olhando o celular. Esse é o momento de você fazer essa respiração antes da primeira garfada, porque você vai comer sem prestar atenção, você vai ter a sensação de que não comeu, né? E quantas vezes a gente tem, né, aquele impulso, come um pacote inteiro de uma determinada coisa e depois pensa, nossa, parece que eu comi né? Você não sente a ansiedade chegar, né? Então, assim, essa respiração, né, para a Rosana que tá perguntando, né, o que dá para fazer, essa respiração é uma técnica que é importante fazer, né? E outra coisa é você aprender também a desafiar alguns pensamentos, né? O que são os pensamentos que estão entrando, que estão me fazendo, que são pensamentos que a gente chama de permissivos, né? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou me autorizando a entrar em compulsão? Quando a gente fala da mente emocional e da mente racional, eu preciso dar subsídio para a mente racional conversar com a emocional, né? Porque a emocional, ela me coloca, a emoção ferve e ela me coloca na compulsão alimentar. Mas quando eu tenho subsídios, assim, do meu lado racional, eu começo a fazer essa conversa interna, né? E muitas vezes eu preciso ter um treino, assim, de decisão, de tomada de decisão.
porque é na decisão que eu consigo, muitas vezes, suspender o comportamento. Então, a primeira coisa que acontece com quem tem compulsão é uma ideia de que aquilo está além das forças dela de controle. E a gente sabe que não está, né? Muitas vezes um treino desse É. autoconhecimento, da observação, já ajuda pra caramba, né? A pessoa acaba se rotulando ali como compulsiva, né? Ah, eu não tenho controle, eu como mesmo. Ah, eu não Não consigo tem jeito. controlar. É, É, e daí isso vai se tornando um pensamento repetitivo. E toda vez que é. acontece o ato, ah, eu não consigo, eu não consigo. Eu acho que isso que você falou, Cris, é muito importante a pessoa começar a trabalhar isso, né? Aham. Desvincular isso, porque a pessoa mesmo se rotula e daí ela acha que ela tem que usar aquele rótulo como, vamos dizer assim, Uma uma, autorização, não é? eu sou compulsiva, eu como descontroladamente mesmo, eu não tenho jeito, não consigo ficar sem comer, não consigo fazer dieta. E eu acho que esse o não consigo já é uma limitação, né? A pessoa já se limita. A partir do momento que ela fala eu não consigo, ela já está afadada ao fracasso, né? A Sim. não dar vamos dizer assim, não completar o que ela se programou para fazer, né? Aí você está falando de uma crença, né? A gente fala assim que na terapia a gente trabalha muito com as crenças, né? As crenças elas chegam antes da gente. Eu sempre falo disso, né? Se eu tenho uma crença sobre mim mesmo, eu sou a única pessoa que posso botar energia para fazer as coisas por mim, né? Vamos pensar por aí. Até para não usar muito termo técnico e não complicar. Eu sou quem vai botar energia num projeto para fazer por mim alguma coisa. E aí, lá no fundo, eu digo para mim mesma, porque essa crença a gente não fala para o outro, a gente fala para a gente, né? É esse lado conversando com esse, né? Fica aquele com CRE lá dentro, e aí a gente diz, eu sou compulsiva mesmo, não tem jeito. Não... Então, gente, se eu que sou a única pessoa responsável, capaz de botar energia de verdade pelo projeto que eu quero, que eu acredito, e eu já estou dizendo que eu não tenho jeito, então eu já estou me poupando de colocar essa energia. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é combater essa crença, né? E às vezes a coisa é tão forte, Ju, e vem de tanto tempo, né? Que às vezes a pessoa sozinha não dá conta, porque não é uma coisa de você dizer assim, então tá bom, eu não vou mais dizer que eu não tenho jeito. E você vai, assim, no fundo, essa crença está tão forte, você vai achar outro jeito de dizer a mesma coisa, sabe? Seja olhando no espelho e falando, né? Às vezes eu não uso nem um pensamento, mas eu só me olho e falo, já botei a criança de volta, já tá ela ali falando de novo, olha só, tá vendo? Você não dá conta mesmo, você nunca vai conseguir. Então, assim, às vezes a gente manifesta a crença com atitudes, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe do ponto de vista emocional, que na terapia a gente vai ter oportunidade de olhar, né? A compulsão, ela tem muitos fatores, né? Assim, tem muita coisa. Às vezes vem de situações de infância, de necessidades emocionais que a gente não teve suprida. E é conhecendo a história do cliente que a gente vai chegar lá, né? Mas, assim, de cara, o que acontece, né? Até para explicar para as pessoas. Você vai sempre olhar para a compulsão e tentar entender de onde vem? Não, né? Eu preciso ajudar o paciente a suspender a compulsão dele, principalmente se ele chega por essa queixa. Então, eu vou olhar para os fatores que mantêm a compulsão ativa. Isso é o meu primeiro foco. Né? Então, é conversar com o paciente e entender o que são os fatores. Por isso que a gente tem que entender aquele caminho que eu falei, né? Entende o gatilho, que comportamento que você adota para conseguir o quê? Né? E daí, que pensamentos estão envolvidos. E aí tem uma investigação que a gente trabalha junto. O paciente que vem para terapia comigo, ele faz terapia no consultório, mas ele trabalha muito quando sai de lá, né? Porque é quando ele vai criar os documentos para se conhecer e trazer para a terapia para a gente analisar juntos. Então, assim, fazer essa avaliação é que vai ajudar a gente a entender quais são os fatores que estão fazendo com que a sua compulsão se mantenha, né? E isso serve para todos os transtornos. O que eu quero olhar é o que está fazendo com que esse transtorno se mantenha aí, com que ele aconteça de novo, sabe? Então, é esse o foco, né? Porque senão a gente entra numa terapia que vai só olhar para o passado, mas é inevitável que em algum momento a gente olhe sim, mas o foco não é esse, né? O foco é no agora. O que está te incomodando agora e como que a gente vai olhar para isso, né? Ô, A Cris, e gente... quando a pessoa trata a compulsão,
ela pode voltar a ter outros episódios depois que foi tratada já? Como que você dá esse critério de alta, assim, para o paciente que tem que tem compulsão? compulsão. Então, a compulsão, a gente trabalha muito a ideia de perfeccionismo, né? Uma característica do paciente com transtorno alimentar é o perfeccionismo, é essa necessidade de controle, né? Então, a gente vai ensinar habilidades para que ele consiga regular, né? Regular a intensidade da compulsão dele, se lembra que eu falei assim, a gente vai olhar do ponto de vista do controle, assim, eu tenho dificuldade de controlar para eu não entrar em compulsão, eu tenho dificuldade de controlar a quantidade que eu ingiro, eu tenho dificuldade de controlar a hora de parar, né, de comer, e daí que eu considero compulsão. Então, assim, a gente começa a dar ferramentas para o paciente se fortalecer e aumentar essa possibilidade que ele tem de regular as suas situações, né? A ideia é que ele vá reduzindo a frequência, né? E o grau de intensidade dessa compulsão. Pode acontecer dele ter, né, a compulsão de novo, né? A alta vem quando a gente já passa, eu sigo um protocolo de trabalho, então quando eu já passo por todas as habilidades desse protocolo, eu vou identificando, né, nessas habilidades que eu preciso desenvolver com o paciente, o que realmente é uma necessidade dele, o que não é. Bom, passamos pelas necessidades do paciente, desenvolvemos habilidades, né? Ele tem ali um ferramental para lidar com o seu emocional, com as situações de dia a dia, né? Porque eu não vou olhar para a compulsão e a comida sempre, né? Eu vou olhar para o que está por trás disso, né? Que faz com que a compulsão aconteça. Então, assim, é um paciente que de repente precisa desenvolver habilidade para tomar decisão, né? Habilidade para dizer um não. Então, o que são as outras habilidades que ele precisa trabalhar para que ele consiga ir distanciando os episódios, que os episódios consigam ser minimizados? Então, assim, é um paciente que às vezes tem muita dificuldade no ambiente social, de lidar com pessoas, então a gente vai desenvolver isso, né? Então, também tem esse olhar, sabe, pelo que está para desenvolver e que pode ser o fator que faz a compulsão acontecer. Porque eu não consigo lidar com o ambiente social, aí eu vou numa festa, eu vou achando que vai ser horrível, aí eu me fecho para inter-relação ali naquele ambiente, aí realmente acaba sendo horrível, né? É só para dar um exemplo aí para vocês. E aí eu chego em casa e tenho uma compulsão, porque eu não consegui, ficou aflitivo para mim, né? Então, assim, ajudar habilidades para chegar numa festa e interagir com pessoas numa festa. A gente trabalha isso também, sabe? Para exemplificar, né? Como que seria. É legal até, Cris, falar isso, porque tem pessoas que não entendem, né? Muitas acham que é falta de força de vontade. Então, tudo que não é, gente. A pessoa não fecha a boca, né? Então, é muito importante. São mitos, né? E o pior é que a própria pessoa, às vezes, acaba acreditando. Aí que fica mais crítico, mais complicado, né? Então, isso também são coisas que a gente tem que quebrar em sessão, assim, mostrar para a pessoa o que está por trás, né? Então, a gente faz uma coisa que a gente chama de psicoeducação. Então, a pessoa vem para tratamento, ela vai entender boa parte do que a gente conversou aqui, né? Então, eu vou explicar o que é uma compulsão, o que é um transtorno alimentar, como é que teu cérebro funciona, o que teu corpo está pedindo, o que teu emocional está pedindo. Então, assim, ajudar a pessoa a ir quebrando esses mitos de jogar, né, o chicote ali, né? Então, sou eu que não tenho jeito. Essa a crença negativa dela contra ela. Vergonha na cara. Não é isso, né? A gente tem que olhar também a dor do outro. E por isso que é muito importante um acompanhamento psicológico, né? Nesse momento. A nutricionista só, ela não vai conseguir dar essa estrutura para o paciente, né? Esse apoio. Uma dobradinha ótima, né? Porque ele sabe o que fazer do ponto de vista alimentar. E aprender a regular suas emoções para seguir, né, a trilha, né, que está aprendendo, a gente vê resultados bem legais, né, Ju? E aí eu falo bastante, algo que é muito importante é o autoconhecimento, né, que você já citou várias vezes. Então eu tento conversar, né, quando nos grupos eu falo, o autoconhecimento é algo importante, porque nosso corpo ele é muito inteligente, ele tem capacidade de
dizer várias coisas pra gente. Se a gente aprender a se escutar, ter esse autocontrole, né? Lógico que tem várias coisas que têm que ser trabalhadas antes disso. Mas a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, né? Começa a trabalhar o autoconhecimento, você vê que o seu corpo pode dizer as coisas e você não tem necessidade de seguir ali um cardápio para o resto da sua vida. Eu gosto de trabalhar assim, porque eu acho muito maçante, às vezes, a pessoa tem que ficar ali toda hora olhando o que tem que comer, o que não tem que comer. Então, eu acho que... Verdade, né, Ju? Não ter liberdade de escolha, né? Tem gente que gosta, né? De, vamos dizer assim, se sente numa prisão quando pega um cardápio. Porque fala, nossa, eu vou ter que comer só isso, eu vou ter que comer isso aqui. Então, é muito interessante que, além da nutricionista, procure uma psicóloga, né? Para buscar esse autoconhecimento. Que tem coisas que a pessoa, como você falou, não consegue fazer sozinha. Né? É verdade. E eu vejo que, assim, cada vez mais as pessoas estão entendendo que os seus efeitos sanfona estão associados a questões emocionais, né? Então, outro dia eu fiz uma live, até com a Leandra está aqui, e a gente falou, defina desistência, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está numa proposta de mudar a tua vida, mudar seus hábitos, é assim, defina desistência. Quando que você vai dizer que desistiu? Porque se você come hoje um brigadeiro, você fala, tá vendo, já desisti. É a tua crença que tomou a frente, né? A tua crença tomou a frente, tua crença que diz que você não é capaz, né? E dali, às vezes, um episódio faz com que você jogue tudo fora. E às vezes você já vem ali há meses trabalhando naquilo, né? Então, assim, a primeira coisa é definir desistência. Não, quanto que eu vou dizer para mim que eu desisti? Não, eu tô aqui, eu tô num propósito, é mudança de hábito, eu dei uma escorregada, não é trilho, é trilha, né? Então, não pensa que vai sair do trilho, porque, né, o trem tá ali, tá no trilho, né? Se sair já era, é acidente, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas entrando num processo de mudança de hábito como se estivesse num trilho de trem, e aí qualquer coisa que sai é acidental, né? Assim, é fatal. E aí, quando você olha para a trilha, é diferente, né? O que quer que aconteça na trilha, eu vou me adaptando, vou achando outros caminhos. Então, eu gosto muito dessa metáfora, porque Legal. A metáfora vai acalmar, né? Acalma essa crítica, acalma esse excesso de punição que a gente traz para a gente, né? Então, acaba viabilizando mais que se chegue a algum lugar, porque a cobrança é grande da gente com a gente mesma, né? E o engraçado é a desconfiança, né? Às vezes a pessoa desconfia que ela é capaz, que ela vá sucumbir, né? Ela vai num evento, ela já vai com medo, já vai tensa, né? E aí lembra, né? Tô gerando estresse, já tô lá na produção de cortisol, né? Já tô trabalhando todo o meu processo só do medo, né? Então, pode pensar, né? Pessoa conhecer também, né? Cris, então, gostaria de te agradecer, que a gente está aqui com mais 2 minutinhos. E eles então, já vou encerrar aqui a nossa live para gravar, e aí, para quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo. E muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Ju. Agradeço muito todo mundo que está aqui. Se tiverem dúvidas, mandem lá mandem inbox, a gente vai respondendo. Vou depois ver aqui as mensagens que eu não consegui responder. Estava fazendo print aqui, depois eu respondo no Stories e cito cada um de vocês, viu? Obrigada mesmo, viu, Ju? Um beijo, muito obrigado. Pessoal, a Cristina é uma excelente profissional. Quem precisar, ela tem ótimos conteúdos também no Instagram dela aí para dar um apoio. Obrigada, Ju. Precisa se fortalecer, né, nesse processo. Um beijo, Cris. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.